Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu espero que você esteja bem na companhia dos seus, aí na sua casa. O nosso texto de hoje é Hebreus capítulo 5, verso 11, até o capítulo 6, verso 3. E nós estamos refletindo sobre a segurança da fé. Tendo dito que Jesus é uma pessoa superior, o autor diz que ele é também um sacerdote superior. Hebreus capítulo 4, verso 14 afirma: Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Mas essa afirmação, ela é um problema para os hebreus, pois Jesus é da tribo de Judá e o sacerdócio era exclusivo da tribo de Levi. Logo, como Jesus poderia ser sumo sacerdote? Essa era a pergunta que habitava a mente daqueles irmãos e daquelas irmãs quando recebem essa carta. Eles estão lutando com essa pergunta: como Jesus pode ser sumo sacerdote, sendo que ele é da tribo de Judá e não da tribo de Levi? Essa dúvida sobre Jesus, ela está dificultando o amadurecimento espiritual daqueles irmãos e irmãs. Em outras palavras, eles estão estagnados na fé. Eles pararam em um determinado ponto da sua caminhada cristã. E pode ser assim conosco também, como nós veremos hoje. Eu gostaria de propor que a maturidade espiritual, ela traz consigo a segurança da fé. E para amadurecermos espiritualmente, nós precisamos considerar três compreensões. Três. A primeira compreensão é que a maturidade espiritual é um processo. É isso que nós encontramos no capítulo 5, do verso 11 ao verso 13. O autor diz assim: Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Verso 11. O aprender, teórico e prático, que leva à maturidade espiritual, é um processo. Esse processo ele pode ser rápido ou lento. E no caso desses irmãos e irmãs, ele está sendo muito lento. Há um problema. Como já dito, eles estão estagnados na fé. Ficar estagnado na fé é um grande problema. Isso fica evidente através de três metáforas utilizadas aqui pelo autor. Eu convido a você a conferir aí na sua Bíblia. A primeira metáfora é do aluno e do mestre. Pelo tempo de convertidos, eles já poderiam ser mestres, os que ensinam. Porém, ainda são alunos, os que aprendem. A segunda metáfora é do leite e do sólido. Pelo tempo de convertidos, eles já poderiam comer alimento sólido. Todavia, ainda bebem leite líquido. O autor está dizendo, olha, vocês já poderiam estar saboreando uma picanha mal passada, suculenta, mas vocês ainda estão bebendo leitinho, sinal de imaturidade. E a terceira metáfora é da criança e do adulto.
pelo tempo de convertidos, eles já poderiam ser adultos, maduros. Contudo, ainda são crianças, imaturos. Essas três metáforas, elas apontam para o processo natural da maturidade espiritual e também para a estagnação na fé daqueles irmãos e irmãs. Todo aquele que um dia colocou a sua confiança na pessoa e na obra de Jesus, nasceu de novo, começa a experimentar esse crescimento espiritual, esse amadurecimento. Mas aqui fica evidente que esses irmãos começaram bem, mas num dado momento da caminhada, eles pararam. E aqui eu gostaria de te propor duas perguntas. Você já nasceu de novo? Já colocou a sua confiança em Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor? Se sim, olhando honestamente para a sua vida, você está amadurecendo espiritualmente? Ou será que você está estagnado na fé? Essa é uma pergunta seríssima. O autor nos convida a todos a fazer essa pergunta. Se nascemos de novo, estamos amadurecendo espiritualmente ou estamos estagnados na fé? Um autor chamado Anselm Grün diz o seguinte: amadurecer é um processo de crescimento. Ele usa como ilustração uma fruta. Como é bom saborear uma fruta que amadureceu devidamente. Mas ele continua: o processo de amadurecimento passa pelo caminho do crescente encontro com Deus e também consigo mesmo. Notem, nós somos convidados a um duplo encontro. Nós somos convidados a nos encontrarmos com Deus e a nos encontrarmos conosco mesmo. Então é muito importante esse duplo encontro. Quanto mais encontro a Deus, mais sou confrontado também comigo mesmo. E inversamente, quanto mais aprendo a me conhecer, autoconhecimento, mais sinto que existe em mim um profundo anseio por Deus, anseio que quer ser satisfeito. Belíssimas palavras. Todos nós, então, somos convidados a esse amadurecimento espiritual que é produto desse duplo encontro. Encontro com o nosso Deus amoroso, cheio de graça, e encontro com a gente mesmo. Com as nossas fraquezas, com as nossas debilidades, com tudo aquilo que somos. Mas na certeza de que somos profundamente amados, aceitos e acolhidos pelo nosso Deus. Isso nos leva, então, à segunda compreensão. A segunda compreensão é que a maturidade espiritual, ela implica discernimento. É isso que nós encontramos no capítulo 5, verso 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, tendo dito que a maturidade espiritual é um processo, agora o autor diz que ela implica discernimento. Maduro é aquela que são capazes de discernir o bem e o mal por conta própria. Uma vez que todo convertido precisa, então, adultecer, a pergunta é: como? Como é possível? Todo convertido só adultece pelo exercício constante da sua fé. Esse exercício consiste em ouvir e obedecer a palavra de Deus.
colocá-la em prática, custe o que custar. Quem se exercita no constante ouvir e obedecer à palavra de Deus, então desenvolve a capacidade de discernir claramente o bem e o mal. Então isso significa que a fé cristã, ela tem profundas implicações éticas. Não dá para ser discípulo de Jesus e viver de qualquer maneira. Não dá para ser discípulo de Jesus e viver do meu jeito. Se eu sou discípulo, eu discerno essa vontade de Deus e procuro realizá-la na minha vida, com as minhas dificuldades, com as minhas inadequações. Verdade, com tudo isso. Mas esse é o meu desejo, é por isso que eu oro. É pela ajuda do Espírito Santo que eu clamo, porque é nessa direção que eu preciso seguir. Então, esse discernimento do bem e do mal é, para o autor de Hebreus, a evidência da maturidade espiritual. Nós podemos saber se somos ou não maduros espiritualmente, se somos ou não capazes de discernir entre o bem e o mal. E aqui eu gostaria de sugerir mais 2 perguntas para a nossa reflexão. Você tem exercitado constantemente a sua fé? Você tem ouvido e obedecido a Deus? Segunda pergunta, você já tem em si mesmo ou em si mesma a capacidade de discernir o bem e o mal? Olhando para a sua vida, você nota, percebe essa capacidade? Se sim, isso é sinal de amadurecimento espiritual. Aqui, mais uma vez, quero citar o Anselm Grün. Ele diz assim: maduro é um ser humano que desenvolveu a sua essência. Olha que legal. Esse ser humano sabe quem ele é. Então a maturidade, ela tem uma dimensão interna. Ele continua: e se tornou uma bênção para os outros. Ele sabe quem é, na sua dimensão interna, mas ele também sabe qual é a sua vocação, na sua dimensão externa. Ele descobre que maturidade implica abençoar outras pessoas, colocar a vida a serviço do próximo. Maduro é o ser humano que se tornou coerente em si, que não está mais dividido entre as suas diferentes necessidades e possibilidades. É um ser humano que agora experimenta a integridade, produto desse autoconhecimento real. Eu não tenho mais uma imagem ilusória acerca de mim mesmo. Agora eu me conheço realmente, eu sei quem eu sou, com tudo que sou. Maduro é o ser humano que imprime a sua marca vital de pessoa original, em vez de se orientar pelas marcas dos outros. É uma experiência, então, muito bonita de originalidade. Nessa experiência, cessam as comparações. Como isso é difícil? Como isso é difícil? Vez por outra, eu me pego nessa condição de me comparar com outras pessoas. E como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 2, nessas comparações, ora a nossa consciência nos acusa, ora a nossa consciência nos defende. Mas na verdade isso nem deveria acontecer, porque uma pessoa madura, ela não precisa mais se comparar com os outros. É isso que ele está dizendo. Cessam-se as comparações, por quê? Porque eu estou descobrindo, eu estou discernindo um eu original. Aquele eu que Deus espera que eu seja. Então eu vou viver, eu vou procurar viver em coerência com esse eu. E ele continua dizendo assim: maturidade significa justamente que cada um encontrou o seu próprio caminho de ser humano. Eu vou repetir. Maturidade significa justamente que cada um encontrou o seu próprio caminho de ser humano.
que cada um se tornou inteiramente o ser humano único, como Deus imaginou. O nosso Deus é muito criativo e o nosso Deus ama a diversidade, por isso ele nos fez diferentes uns dos outros. E o sentido da nossa vida será encontrado exatamente quando a gente viver aquilo que Deus espera que a gente viva. Não viver nessas comparações loucas com os outros. Isso nos leva, enfim, à terceira e última compreensão. A terceira e última compreensão é que a maturidade espiritual, ela objetiva a Cristo. É isso que nós encontramos no capítulo 6, do verso 1 ao verso 3. O autor afirma o seguinte: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Capítulo 6, verso 1, na parte A. Tendo destacado a importância, então, do discernimento, agora o autor desafia os irmãos e irmãs a avançar, tendo Cristo como objetivo. Eles precisam experimentar uma mudança. Eles precisam sair do repouso, da estagnação na qual eles se encontravam. Eles precisam se colocar em movimento, eles precisam avançar. Essa é a palavra do texto. O que fora desde o início, obviamente, permanece inalterado. E o que era desde o início? O arrependimento e a fé. E aqui nós precisamos nos relembrar. Arrependimento e fé são tanto a condição inicial para a vida cristã, quanto a dinâmica permanente dessa vida. Ou seja, da mesma maneira como nós nos arrependemos e cremos para recebermos a salvação, uma vez só, arrependemos e cremos diariamente. E assim vamos nos santificando, vamos sendo santificados pela ação do Espírito Santo em nós. Nessa dinâmica, então, eles são capazes de considerar outros assuntos. Mas o mais importante aqui é que o relacionamento com Cristo e o seguimento a Ele precisa estar diante desses autores e precisa estar diante de todos e de cada um de nós. Mais do que saber sobre Cristo, os irmãos e as irmãs são desafiados a imitar a Cristo no mundo. Isso é discipulado. O que é discipulado de Cristo? É seguir os passos de Jesus. É pensar como Jesus pensava, é sentir como Jesus sentia, é caminhar por onde Jesus caminhava, é se relacionar com as pessoas como Jesus se relacionava. Cristo é a nossa referência, Cristo é o nosso modelo, Cristo é o nosso padrão, por isso a nossa responsabilidade é muito grande. Somos aqueles que imitam a Cristo na terra. E à medida que imitamos a Cristo, damos testemunho de quem Ele é. Que responsabilidade! Então, eu encerro com mais uma pergunta. Que atitudes podemos imitar de Cristo? Já que esse é o desafio, a imitação de Cristo, quais são as atitudes que nós podemos imitar? Considerando a própria carta aos Hebreus, 3 atitudes podem ser destacadas. Existem outras, você pode até fazer esse exercício. Começa lá do capítulo 1 e vai até o último capítulo, tentando observar quais são as qualidades, as características de Cristo que você e eu podemos imitar. Eu quero destacar 3. Assim como Jesus se compadece dos fracos, compadeçamo-nos dos fracos. É isso mesmo. Nós somos fracos. Eu sou fraco. Você também é. Eu sou fraco e eu estou cercado de fracos. Logo, a mesma compaixão que Cristo tem comigo, eu preciso ter com todos os meus irmãos e comigo mesmo também. Essa consciência, ela nos leva à humildade. Porque eu não me considero melhor e nem superior a ninguém. E leva também à suspensão de todo juízo. Eu não tenho condições de julgar o meu irmão.
Somos todos fracos, poderíamos colocar a hashtag somos todos fracos. E como fracos, temos a boa notícia de que Deus, mesmo assim, se compadece de nós. Jesus se compadece de todos e de cada um de nós. A segunda é que assim como Jesus amou de maneira abnegada, amemos de maneira abnegada. Nosso amor se traduz em atos de bondade em relação ao nosso próximo. Não é amor teórico, é amor na prática, é amor que se traduz em atos de bondade. Assim sendo, apontamos para o nosso Deus e sinalizamos o seu reino na terra. Então, como é que as pessoas que convivem conosco vão conhecer o nosso Deus? Olhando para a nossa vida. Quando nós sinalizarmos o amor de Deus a elas através das nossas atitudes, elas perguntarão, mas por que você está fazendo isso? Por que você está agindo dessa maneira? Aí a gente tem a oportunidade de compartilhar do grande amor de Deus por elas. Por fim, assim como Jesus perdoa, perdoemos. Nós recebemos o perdão por graça e perdoamos também por graça. Dessa forma, nós podemos desfrutar de relacionamentos saudáveis em todo o tempo, mas especialmente nesse tempo tão difícil de pandemia que nós estamos atravessando. Hoje, então, nesse dia que se chama hoje, essa expressão é muito legal do autor de Hebreus, cresçamos na compreensão de que a maturidade espiritual é um processo, de que ela implica discernimento do bem e do mal, e de que ela objetiva a Cristo. A minha oração é que o Espírito Santo me ajude, te ajude, nos ajude a amadurecer espiritualmente. Que assim seja, em nome de Jesus. Um grande abraço para você.